Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora pegar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras. Guardem os muros do castelo. Levantem as barricadas. Ativem as barreiras mágicas, pois hoje ninguém está seguro no Masmorra D2. É isso aí, pessoal. Deu a louca no Goblin e hoje nós iremos abrir as portas do arsenal mágico do RPG e da cultura pop para falar dos artefatos e armas mágicas mais incríveis que povoam o mundo fantástico. Na realidade, os mundos fantásticos, né? É, porque são diversos, né? São muitos mundos fantásticos que a gente tem por aí em todo o contexto nerd. E tem muita arma mágica também em todo canto. Então, como a gente falou no último episódio 5, Diogo? É, isso aí. O último episódio de RPG foi o episódio 5, né, Isso. galera? Onde a gente fala como funciona o RPG. A né? gente falou sobre itens mágicos. Então a gente quis trazer esse episódio falando sobre itens mágicos, claro, né? Então, né, pessoal, a gente vai estar abordando aí os artefatos místicos e mágicos e tecnológicos e cibernéticos, né, que existem aí na cultura pop. A gente sabe que não são poucos. E vamos aí tentar dar uma pegada, dizer como que nós aí, né, como mestres aí, como narradores, adaptaríamos isso pro RPG. E aí, quem sabe, né, não sai aí uma boa inspiração pra gente poder estar incrementando as nossas campanhas. Sim, sim. Bom, vamos começar então. Vamos fazer nossa lista de itens mágicos, né? Bom, esse item já foi citado aqui e, inclusive, eu acho que eu já estive dentro dele. Eu tô falando da lâmpada mágica do Aladdin. Dentro dessa lâmpada, a gente tem os gênios e os efrites, que são criaturas mágicas dentro do RPG em si. Lá no Aladdin, Aham. a lâmpada mágica é um elemento emblemático ali dos contos das Mil e Uma Noites, e particularmente da história do Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa, em que esse maravilhoso item, ele contém um gênio, ele concede 3 desejos para quem possuir a lâmpada. Olha só. É mais ou menos assim que acontece no RPG, mas não tão fácil assim, Diogo. Contextualize pra gente. É, galera, no RPG, né? E também a gente vê um pouquinho disso também no próprio filme do Aladdin, né? Ou em outras obras que a gente tem. Se não me lembro, a gente tem alguns animes, né, que abordam essa questão de desejo. Magi. Né? Ele sempre vem com um efeito colateral, né? Porque o desejo ele é feito de palavras. Então, galera, se você não formula bem a sua frase, o gênio, ele sempre vai interpretar ela pra dar uma sacaneada, vamos dizer assim, né? No portador. Então, tipo, quando você diz, eu quero ser o cara mais rico do mundo, o gênio pode simplesmente transformar todos os outros homens no mundo em pessoas pobres. Sim, sim. Então, tipo, tem que ter muito cuidado, né, na hora de usar os desejos da lâmpada. Sim, sim. Inclusive, isso criou uma reviravolta lá dentro do jogo, né? Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Numa onda de mau azar não, de bom azar, né? Porque foi um azar bem azarado aqui. A gente acabou numa caverna, alguns amigos dos aventureiros, e a gente encontrou uma lâmpada, encontramos um gênio, e eles queriam conceder alguns desejos pra gente, desde que a gente libertasse ele. Só que a gente não quis libertar ele, e aí ele se vingou, alguém acabou ficando preso dentro da lâmpada, e esse alguém fui eu, tá, gente? E aí depois os outros aventureiros chegaram lá pra descobrir o que tinha acontecido, né? Porque a gente acabou explodindo a caverna, né, com os desejos que a gente escolheu, porque, como o Diogo bem explicou, né? E aí... o gênio deu uma sacaneada, né? Nossa, que sacaneada, né? E aí eu fiquei preso dentro da lâmpada. E depois, quando os nossos amigos foram lá investigar por que tinha acontecido aquela explosão, né? Eles pegaram a lâmpada e quem saiu de lá de dentro? Meu personagem. E aí também saí concedendo desejos à torta direita pra todo mundo e sacaneando todo mundo. É muito legal, né, Edu? Porque às vezes o próprio gênio, ele é um elemento muito importante da lâmpada, né? Porque ele tem todo o poder, exceto o poder de se libertar dela. Sim, sim. Então ele quer agradar todo mundo pra que no final eles desejem
em que ele seja livre. Sim, sim. Então acho que essa que é a sacada legal. E pro RPG é fácil adaptar isso, né? Porque a gente sabe que aventureiros são ávidos por tesouros, artefatos e poderes, né? Uhum. Então é muito fácil pegar eles ali na curva à direita, não muito bem sinalizada, vamos dizer assim, né? Esse desejo que você se torne o paladino mais forte, né? E realmente, você pode se tornar o paladino mais forte e todos os outros ficarem mais fracos, né? Então... bate com o exemplo do dinheiro, né? Do homem mais rico, sim, né? Sim. Pô. E uma coisa legal, né, galera? Que a gente falou que tem gênios e ifrits, né? Normalmente no RPG, o gênio, ele é aquele que vai fazer os desejos funcionarem certinhos. E o ifrit já é aquele que não é tão bonzinho, já vai dar uma... uma sacaneada. E a graça é que você nunca sabe quando tem um gênio ou quando tem um ifrit dentro da lâmpada. Não dá pra saber, não dá pra ver, né? A lâmpada não é transparente. É só no risco. Será que vale o risco? Mas aí, né, vale a pena, pô. Pelo menos a gente vai se divertir. No caso, você como mestre, né, colocando isso pra gente. Não. Aposto que existem muitos narradores que utilizam também a lâmpada do gênio pra dar uma incrementada na campanha, né? Bom, eu posso dizer que eu me diverti sendo gênio, tá? Aí, viu? Então, vamos dizer assim, um desejo colateral foi realizado. Bom, segue aí, Diogo. Tá bom, galera. E depois, o que a gente tem aqui de legal, né, pessoal? A gente trouxe aqui um item que ele é, incrível e tá sempre junto aí na campanha. Olha só, já tava trazendo pro RPG antes da hora. Na trilogia de filmes aí, né, que na verdade virou uma quintologia, vamos dizer assim, dos Piratas do Caribe. A gente tá falando da bússola do Jack Sparrow, né, galera? Que é um objeto mágico, icônico na franquia. Porque ela não mostra o norte magnético, ela mostra o objeto que o seu portador mais deseja. Sempre se lembrarão deste dia, quando quase capturaram... Agora eu vou fazer uma junção de vários episódios aqui. A gente citou o Jack Sparrow aqui, e essa bússola, se eu não me engano, e ela seria ótimo pra buscar aquela blusa que a gente cita quando a mãe fala assim, vai lá no quarto pegar a blusa, né? E você chega no quarto, a blusa entra num vácuo dimensional e some. Então, seria muito ótimo ter essa bússola pra achar esse item. Também é muito útil pra você achar os seus dentes e depois levar a chinelada, né? Mas... na franquia, né, galera, a gente vê o Jack utilizando ela por várias vezes, né? Ele utiliza no primeiro filme pra poder procurar o baú do tesouro, né? Do tesouro fantasma. Aí depois, nos outros filmes, ele já tá procurando o próprio Pérola Negra, o navio dele, que tá engarrafado, e ele também procura o coração do David Jones. Então é engraçado você ver como é que é um item que é muito fácil, né, de adaptar pro RPG, porque você pode colocar um item mágico num bom sentido, que vai mostrar a direção do que as pessoas desejam, seja um poder, riqueza, um artefato, etc. Mas não necessariamente ele pode mostrar o caminho mais seguro, ou o melhor caminho, ou você pode dar uma distorcida pra ele mostrar o contrário do que a pessoa mais deseja, e ela não sabe disso, né? Então é muito interessante, esse daí já vem pronto. É só usar. E isso dentro de RPG deve ser muito intrigante, que realmente você pode distorcer a forma que ele usa, né? Falar que o portador... Colocar um enigma ali no funcionamento pra deixar o portador assim meio confuso, né? Bem interessante isso dentro do RPG, imagina. É muito legal e, é mais bacana quando você faz essas coisas, né? Porque as pessoas, vamos dizer assim, elas se sentem realmente dentro de uma história. Você tá falando de um artefato desconhecido, com regras que ninguém domina. Então isso é um prato cheio pra um mestre narrar e pros jogadores também interagirem com esse artefato. É bem intrigante, bem intrigante. Será que estaria apontando pro lugar certo, né? Mas agora a gente vai falar, né, você vai falar agora de um item que sempre aponta na direção da justiça. Sim, a espada de Tandera, de Thundercat. Também conhecida como espada justiceira, ou Sword of Omen, no inglês. É um dos artefatos mais icônicos da série animada Thundercats. Quem nunca ouviu falar? Thunder. Quem nunca viu o clássico, né? Exatamente. Vamos dizer assim, é um grito de batalha, né? Tão épico, né? Que a gente tem desde a infância. É muito foda. Sim, eu até arrepiada, mano. Acho que a gente entregou a idade. Não, tá tranquilo. O tempo tá parado, lembra? Tá. Beleza. Tá. Bom, vou seguir. Ela é a fonte do poder, né, dos Thundercats, né? E possui várias habilidades mágicas. E ela, dentro dessas habilidades mágicas, por exemplo, ela não corta pessoas. Ela foi projetada para não causar dano físico a seres humanos. E até porque, né, vamos dizer, é um desenho infantil, então não pode ter sangue, a gente sabe como funcionam essas diretrizes. E também combina, né, porque ela é espada justiceira,
Então ela quer levar as pessoas à justiça. Então faz sentido ela não ser letal, né? Sim, realmente, né? Ela pode ser quebrada, claro, né? Apesar de ter uma força mística, a espada não é indestrutível. E durante o desenho, ela já foi quebrada em várias ocasiões, mas eles iam e consertavam ela. E ela é uma espada viva e amaldiçoada, coitada. Eu te entendo. No centro da espada está o olho de Tandera, que é uma joia que está viva e pode discernir ali a intenção de quem está segurando a espada, de quem está empunhando. E a espada também, ela carrega a maldição que impede ela de ser usada contra os Thundercats. Então, ela tem ali uma capacidade de conseguir ser justiceira, né? Discernir ali quem que vai empunhar ela. Né, que tem que ser uma pessoa ordeira. Se ela busca justiça, ela tem que ser uma pessoa ali centrada na justiça, né? Não é qualquer um. Ela procura o portador correto, né? Com um coração justo, bom. E daí ela também não pode causar dano aos Thundercats, que é o grupo que tá ali empunhando ela, né? É muito legal que na série, né, o Lion usa ela pra poder ver através das ilusões, né? Quando ele consegue enxergar a verdade, né? Vira praticamente assim como se fosse um formato de olhos, assim, né? Em volta. E aí ele consegue, colocando a espada na frente da face dele, enxergar a verdadeira forma das coisas. Então é muito legal, né? E, bom, é muito bacana. No RPG daria pra fazer uma espada dessa tranquilíssimo, né? Inclusive, né, Diogo, você vive fazendo itens amaldiçoados, né, pra gente. Eu não, vocês é que acabam tropeçando nos itens. Só falando aqui pra quem tá escutando, né, eu já tropecei em 4, né? Ele fala isso, pessoal, mas desses 4, só um que eu coloquei na frente dele, tá? Os outros 3 foram outros jogadores. Então, só pra vocês ficarem tranquilos aí e me ajudarem como advogado de defesa. Ah, tá. Beleza, vamos seguir. Galera. E o nosso quarto item na lista de itens mágicos, artefatos poderosos, ele compartilha essa questão de um pouco de vida própria, um código de conduta, né? Igual a espada de Tandera. Sim. E a gente tá falando do martelo do deus do trovão Thor, o martelo Mjolnir. Ele, né, que aparece, logicamente, né, na saga do Thor e nos Vingadores, né? E é uma referência direta ao artefato do Thor, né? Da mitologia nórdica. Sim. Então o Mjolnir, galera, o que ele é? Ele é um martelinho, mais pequeno, ele é pequeno em tamanho comparado com outros martelos, né? Mas ele é extremamente pesado e poderoso, né? Tanto que o nome Mjolnir, ele vem em tradução livre, né? Do nórdico como aquilo que esmaga. Então ele é um martelo de extremo peso com, vamos dizer assim, o poder de destruição elevadíssimo, né? Sendo a arma mais poderosa, né, que tem na mitologia nórdica. E aí o Thor, que é o filho de Odin, ele empunha esse martelo, que além disso também comanda, né, os raios. E dizem que toda vez que um raio cai na mitologia nórdica é porque o Thor tá dando uma martelada num prego na sua casa. Né, Nossa, então todo dia de chuva o Thor tá fazendo uma obra na casa dele. Mas quem faz obra sabe que a obra nunca termina. Sabe que ela só dá uma trégua, assim, né? Para um pouquinho, mas acabar mesmo, ela nunca acaba, né? Eu acho que Ainda mais aqui no Brasil. Tem um pingo de verdade nisso daí. Mas falando nesse martelo, né? A gente sabe que ele também aparece em outras obras. Por exemplo, a gente fala do Thor, da mitologia nórdica, mas o Thor também tá inserido no MCU, por exemplo, né? Então ele aparece em filmes do Thor e, consequentemente, aparece nos Vingadores, né? E a gente tem a cena icônica lá no Era de Ultron, em que eles estão fazendo competição pra ver se consegue levantar o Mjolnir, né? Levantar o Mjolnir. E tem aquele momento que o capitão vai tentar e, tipo assim, ele dá uma tremidinha. O Thor até soa. É legal, né? É um foreshadow, né? Do que acontece nos próximos filmes, né? Sim. Mas o legal, né, pessoal, que a gente fala que ele tem vida própria, porque o martelo do Thor, vamos dizer assim, vamos pegar o que eles dizem nos Vingadores, né? Na saga da Marvel lá. O Odin coloca um encantamento no martelo, e o martelo, ele concede pra aquele de coração extremamente justo e bondoso os poderes do Thor. Então, com relação à força, agilidade, comandar os relâmpagos, né? Então, tipo, ele é um item que só obedece pessoas de coração puríssimo, né? Com um ideal muito justo. E aí a gente vê, né? Nas próprias sagas dos filmes da Marvel, né? A gente tem, né? O Thor, ele usa o martelo. A gente tem o Visão, que ele também consegue usar o martelo se ele quiser. Sim. Tanto que na Era de Ultron, igual você falou, ele levanta e entrega pro Thor e fica todo mundo olhando assim, é o quê? Né?
Sim, tinha esquecido E depois a desse gente detalhe. vê, exatamente. E depois a gente vê lá no final, né, na Guerra Infinita lá e no Ultimato, né, que a gente tem tudo culminando pro Capitão América na sua redenção utilizar o Mjolnir também como arma ali na luta final contra o Thanos, Sim, né? foi uma Mas cena é muito tanto. interessante. E ele não aparece só nos filmes da Marvel, né, Du? Ele aparece também na franquia God of War, galera. Nos novos jogos, né, de 2020 pra cá, a gente tem o God of War e o God of War Ragnarok. A gente vê que o Thor, no Ragnarok, ele empunha o Mjolnir. E eu vou dizer, a versão do Mjolnir ali que tá no God of War Ragnarok, ela é muito badass. É Ela tem aquele brutamonte. formato assim, né? Ele é maior, né? Mais espessa, o martelo é grande, o cabo imenso. E ele tem aquele formato digno mesmo nórdico, né? Com runas entalhadas no melhor estilo que só o estúdio, né, da Santa Mônica aí sabe fazer pra gente entregar aí um God of War épico, né? E, bom, Cleitinho e seu Machado Leviatã tem aí um páreo duro, né? Lutando com o Thor e com o Mjolnir. É, não. E aquela parte do jogo em que estão lutando, que até congelam um raio, cara. Isso, é Icônico, muito maneiro, é muito icônico. épico, né? Uhum. E pra adaptar pro RPG é fácil, né, Du? Porque a gente tem no RPG diversas armas elementais. Sim. Então pode ser uma espada que, uma língua flamejante, por exemplo, que é uma espada que é feita de fogo e controla o fogo. A gente tem, por exemplo, outros exemplos que a gente pode até puxar, quem sabe aí talvez aí tem várias, né, Du? No Castlevania. A gente tem, por exemplo, a Huntress, que é uma Sim. espada venenosa que aparece em vários jogos da série. Uhum. A gente tem a Mistletoe, que é uma espada que tem o poder de petrificação. Sim. Então tudo isso a gente consegue levar pro RPG com muita facilidade Uhum. e criar armamentos e artefatos que vão elevar o poder dos nossos jogadores. Sim, sim, muito legal essa adaptação. E como outros jogos também fazem isso. E isso é bem comum, né, Du? Principalmente com os elementos básicos. Mas vamos tocar, Du. Continua aí pra gente. Bom, continuando então, agora. A gente vai agora entregar mais ainda a idade. Aham. Eu vou em algo bem mais velho. Bom, os Opa, anéis do Capitão Capitão Planeta, Planeta. galera. É da hora. Vai, planeta. Bom, contextualizando para o pessoal, né? Gaia recrutou então aqueles 5 jovens que portam os anéis para serem protetores e ela leva eles, né, até a Ilha da Esperança, que é o único lugar que ela consegue se materializar na sua forma humana, para que pudessem ajudá-la a lutar e salvar a Terra. E ela presenteia esses 5 jovens com os anéis, cada um portando o poder de um elemento. Tem a terra, que o portador dele é o Kwame, o fogo é o Joey, a água é o Gui, o vento é a Linka e o coração, que não é um elemento, né? É o Mate. E junto, quando eles juntam esses poderes, eles conseguem convocar, então, o Capitão Planeta, que é o protetor da Terra, pra lá lutar, usar os poderes dos elementos, né, da natureza, pra evitar que legal, a Terra né, seja destruída. Né? A gente tem esse desenho, ele tem um contexto, assim, que poxa, podia acontecer de verdade, né? Que é, assim, 5 protetores aí, né, que conseguissem convocar alguém poderoso com as forças da natureza pra evitar aí, muito desmatamento, queimado, seca, a gente sabe infelizmente que, não é de verdade. O desenho do Capitão Planeta tem uma pegada ecológica fortíssima, né, que é toda a trama do negócio, e a gente vê lá, né, galera, o Capitão Planeta usando esses poderes pra poder restaurar a natureza à sua forma anterior, né, Du? Acaba que os primeiros 4 aí, né, a terra, o fogo, a água e o vento, eles são o que compõem o nosso mundo natural, né, e o coração na série, ele é retratado como o poder de telepatia que convoca os animais, que convoca a vida, né, que existe permeando a natureza, né? Então vamos dizer assim, é uma obra bacana e acho que dá pra gente levar também esse conceito, né, pro RPG com muita facilidade. Porque manipulação elemental em forma de anel, a gente também já tem vários RPGs clássicos, né? Como Dungeons and Dragons, como outros, né? Como outros RPGs aí. Então acho que fica bem bacana e fácil de adaptar. A gente poderia criar um conjunto de anéis específicos com um tema que quando são combinados, né, eles manipulam e geram um efeito. Aí esse efeito pode ser destruição, pode ser a restauração, né? Aí varia da cabeça do narrador. Sim, sim. E daria pra até colocar outros elementos, né? Igual trovão, esses elementos assim que tem na natureza. Né? Trovão, grama, planta, enfim. Madeira. É isso aí, né? Literalmente a Metal. imaginação é o limite, né, Du? Eu acho que seria legal. E aí, galera, depois que a gente colocou essa máxima, né, dizendo que a imaginação é o limite, vamos falar de uma relíquia que não tem limites, né, Du?
Du? A gente tá falando agora, galera, do Enigma do Milênio. Aquela pirâmide invertida utilizada pelo pequeno Yugi no desenho Yu-Gi-Oh!, né? No anime Yu-Gi-Oh! O Enigma do Milênio, galera, o que ele é? Ele é uma das 7 relíquias do Milênio. Cada uma tem um poder diferente. Aqui a gente vai se concentrar só no Enigma, que já é prato cheio pra gente falar bastante. Mas ele foi originalmente conhecido também como Pingente do Milênio. E ele era portado pelo primeiro faraó, que no mundo antigo utilizava o poder, vamos dizer assim, das trevas para comandar criaturas e fazer um reinado justo, né, na sua época. Mas, porém, né, como nem tudo são flores, né, o Enigma do Milênio, ele é utilizado pelo faraó numa luta contra um outro faraó das trevas e eles acabam se destruindo nesse processo e a alma do faraó fica presa dentro do Enigma do Milênio. Então, o Enigma do Milênio, ele se separa em milhões de pedacinhos e no anime Yu-Gi-Oh! A gente vê o Yugi com esses pedacinhos, né, tentando resolver o Enigma do Milênio, que praticamente montar a pirâmidezinha já é um teste, né, porque o faraó, ele tá dentro dessa relíquia e ele quer testar se a pessoa que tá montando, ela é digna, que ela precisa de muita sabedoria e perspicácia, né, pra montar o Enigma. E quando ela consegue montar, ela se torna digna de empunhar aí, né, o Enigma do Milênio, que puta que pariu também, né, deve ser pesado pra cacete. Imagina uma pirâmide invertida daquele tamanho, o músculo do pescoço do Yugi deve ser mais malhado do que de bodybuilder, malandro. Pra poder conseguir andar, é praticamente um daqueles colarzão assim de rapper, né, que anda com cifrão, inicial, com diamante e tal, é naquele nível, né. E galera, o Enigma do Milênio, qual o poder que ele dá pro seu portador? Ele pode conversar com o faraó e ter acesso à sua sabedoria, como conselhos e tudo mais, e trocar de personalidade com ele também, além de aumentar suas chances de sucesso em jogos. Aonde você acha que isso é usado no anime? Talvez claro, só né? porque o Yugi ganhe todas as partidas que ele joga? Será que é isso? Será né? que é por isso que ele joga assim, tô confiando no coração das cartas. Na verdade, coração das cartas é o cacete. Na verdade, viu? eu tô usando o coração do imperador. Isso aí, do faraó. O Yugi tá lá cheatando, roubando na cara dura, malandro. Mas agora, vamos dizer assim, sem essas especulações, né? Dizem que o Enigma do Milênio concede o conhecimento das trevas para o seu portador. Então vamos interpretar isso como algo completamente justo e lícito dentro dos jogos de azar, como Yu-Gi-Oh! Bom, os jogos de azar já não são lícitos, né? Então... no caso do Yugi são jogos de sorte, né? Porque ele sempre tira o monstro certo na hora certa, a carta certa na hora certa. Sim. Faz a combinação certa na hora certa. Usa a regra na hora certa. O VAR tá de olho em você, Yugi. Fique esperto, hein? Eu acho que não é só o VAR, não. Acho que é todo mundo que já assistiu o anime já tem esse pensamento. Inclusive tem diversas sátiras, né, montagens, assim, do Yugi jogando truco, jogando baralho e coisas loucas acontecendo. Mas aí eu deixo pra vocês darem uma pesquisada. Se jogar na internet, vocês vão achar com muita facilidade. E como você adaptaria isso no RPG? Então, um set de relíquias, igual a gente já falou, a gente poderia colocar, por exemplo, vamos dizer assim, um item que hospeda uma outra personalidade ou uma alma de alguém que atua como conselheiro, é até interessante, porque você tem, vamos dizer assim, uma mão do mestre ali pra direcionar a história quando ela tá um pouco perdida, né? E aí você pode dar um poder, mas eu acho que a personalidade do item deveria ser o que chama a atenção de verdade, né? Também acho que gera muitas oportunidades interpretativas aí. Talvez, assim, cada relíquia dessa desse um ponto de alguma coisa. Por exemplo, se fosse uma relíquia do milênio, ou essa poderia dar um ponto de sorte. Aí, por exemplo, uma outra relíquia dá a oportunidade da pessoa ser mais forte. E assim, por aí vai. A gente pode citar até algumas de exemplo rapidinho, né, Du? A gente tem, por exemplo, o Olho do Milênio, que é portado pelo Maximilian Pegasus no desenho, no anime do Yu-Gi-Oh!, né? E ele permite que o Pegasus, ele observe e leia, como se fosse ler a mente da pessoa. Então ele usa isso pra poder saber que cartas a pessoa vai jogar. A gente também tem um outro exemplo, que é o do Bakura, que ele possui o Anel do Milênio. E o Anel do Milênio permite ele roubar a alma das pessoas que ele derrota. Então a gente tem cada um ali com um efeito, né? Então seria mais ou menos essa ideia. Bem interessante. Maneiro. Dá pra adaptar com bastante coisa aqui, até porque, querendo ou não, D&D ou os outros sistemas também tem diversas magias ou itens assim que daria pra você pegar e misturar, combinar alguma coisa pra poder criar um item específico pra sua campanha. Legal, né? Mas, seguindo, agora, e se as coisas que eu citei são velhas, eu acho que esse aqui é bem mais velho, né? Vai, Dudu, compartilha porque com a gente. Porque a gente vai agora fazer referência à cultura inglesa. Rei Arthur.
e a lenda da espada. E a espada é qual? Excalibur. Obviamente, Né? A Excalibur é a lendária espada do rei Arthur nas histórias do círculo arturiano, né, da matéria da Bretanha, a qual às vezes são atribuídos poderes mágicos e está associada à soberania legítima da Grã-Bretanha. Existem diversas versões dessa espada, né, que foi gravada com frases em lados opostos, né? Leve-me e me afaste. Além disso, a Excalibur, quando é puxada pela primeira vez, na primeira batalha, testando a soberania do Arthur, sua lâmina cegou diversos inimigos. É uma habilidade útil. Né? Se você lutar com inimigos cegos, né? Mas acho que isso não seria tão justo, não. Bom, eu acho que ela disse que ela não tá ligando muito pra isso, né? Porque que ela é a espada do rei, né? Ela tá dizendo que ele é o governante. Teoricamente, o governante pode fazer o que ele quiser, até cegar seus inimigos. Bom, a bainha do Excalibur era dito de ter poderes próprios também, né? Perda de sangue por lesões, por exemplo, não mataria o portador. Imagina, ele pode se machucar, que isso ele pode sangrar e ele não vai morrer por causa disso. Que legal, interessante, né? Em algumas declarações, né, as feridas recebidas por alguém que usava a bainha não sangravam. Mas é legal, né, Du? Porque acaba que traz uma coisa legal, assim, tipo, a espada, ela é como se fosse realmente a ferramenta pra poder lutar, e a bainha é quase como se fosse um escudo, porque se ela dá poderes regenerativos, né, pro seu portador, ela tá protegendo ele, né? Assim como a bainha protege a espada, de verdade, né? É interessante que daria pra, por exemplo, dentro da campanha da RPG, você fazer a combinação aí, por exemplo, alguém portar a espada e alguém portar só a bainha. Pode ser. Seria um conjunto de itens que seria divisíveis, né? E isso é muito fácil também, né? Criar isso dentro do RPG. Uma espada que tenha poder de luz, né? Que ela seja cegante pros inimigos, e uma bainha com poder de cura, né? Muito legal. Pra proteger e pra... fácil. Esse daí é muito tranquilo. E é bacana, né? Porque a Excalibur na lenda real, né, Du? Ela vem, assim, vamos dizer assim, ela é um símbolo de nobreza e realeza, né? Além de autoridade, porque ela concede autoridade a quem porta ela, ao mesmo tempo que ela torna ele um inimigo formidável em batalha, né? A gente tem até algumas versões que, principalmente essa do filme do Rei Arthur de 2018, que é King Arthur, The Legend of the Sword, né? Ela tem uma versão muito maneira com o Rei Arthur no final usando a espada, que ele fica, vamos dizer assim, é como se a perícia com a lâmina dele fosse perfeita. Então ele vira um perfeito esgrimista. Eu achei isso legal, porque poderia ser, tipo assim, no filme uma solução fácil como super força, ou os cortes não se regenerar, alguma coisa maluca assim, né? Mas não, eles trouxeram, tipo assim, como se a espada aguçasse o sentido do espadachim. Aí eu achei isso uma abordagem diferente. Interessante. E dentro do RPG também isso é fácil de adaptar. Também seria aplicável, né? Como talvez um bônus ali nos testes ali de acerto do inimigo, e também pra ele poder se defender dos ataques que vêm contra ele. Então, eu acho super bacana essa daí também, né, Du? Muito interessante. Dá pra usar, com certeza, dentro de um RPG. E depois, galera, a gente vai, então, para... Se a gente tava falando de coisa antiga, né, Du? Aqui a gente vai falar de mais uma coisa clássica também, né? A gente tá falando agora, pessoal, dos Anéis de Poder da saga do nosso querido Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. E, galera, o que são os Anéis do Poder, né? A gente vê, nos filmes eles aparecendo e tal, mas a gente vê pouco uso e pouco highlight, exceto pelo Anel do Sauron, né? Que é um anel que tá na trilogia inteira ali sendo levado de um lado pro outro, e o pessoal quer jogar ele no vulcão, e o Gollum quer pegar pra ele, e o Frodo tá tentado pelo anel, e é uma loucura, né? Mas, por que o Sauron... É dedo no anel e gritaria. Exatamente. Por que o Sauron criou esse anel, né, galera? Na história do Senhor dos Anéis, ele criou 20 anéis mágicos, né, que foram forjados com o intuito dele de enganar os outros líderes dos elfos, anões e humanos, porque o Sauron queria, através dos anéis, dominar essas outras raças. Então ele criou outros 20 anéis, né, e criou esse um anel em segredo para poder ser supremo entre eles. Então, eles têm não muitos efeitos, né, Du, assim, como um conjunto, como um todo, eles são divididos entre as raças, né, mas ali os principais que dá pra gente colocar, que são os 3 anéis que ficam com os elfos, né, que a gente tem ali 3 anéis mais importantes, que é o Anel do Fogo, que é chamado de Narya, que ele ostenta um rubi, e concede a seu portador a resistência ao fogo, e pode inspirar outras pessoas a resistir à tirania, à dominação e o desespero, que aí já é um efeito legal. Eu não lembro se nos filmes isso aparece. Nos livros, com certeza sim. Não. Mas nos filmes eu não me lembro dessa inspiração. E aí depois a gente tem, galera, também Nenya, que seria o Anel da Água, ou o Anel Adamantino, que era o único dos 3 que era feito de mítrio, né, que é aquele metal mais poderoso dos anões, ornado com uma pedra branca, e que, como sugere o próprio nome, né, ele tem um poder das águas como representando uma preservação e a proteção para se esconder do mal, né. E por último desses 3 maiores anéis aí principais, a gente tem o Anel Vilya, que seria o Anel do Ar, que ele seria teoricamente
forte, o mais poderoso dos três, feito de ouro e safira, e que ele concede aí, vamos dizer assim, uma expansão dos poderes de cura do seu portador, então uma sobrevida parecida com a bainha, né, do que a gente falou da Excalibur, né? Sim. Então um poder talvez regenerativo pra melhorar a vitalidade do seu portador. E esses 3 anéis, né, galera, são os que mais têm destaque, mas todos os outros, inclusive os dos anões e os que são dados aos humanos, eles ainda têm a capacidade na obra do Senhor dos Anéis de dar uma extensão de vida para as raças mortais. Então, um elfo lá no Senhor dos Anéis é imortal, mas acho que os anões e humanos, eles são mortais. Sim. Mas quando eles estão usando esses anéis, eles recebem, né, vamos dizer assim, uma sobrevida, né, Du? Então ficam mais saudáveis. Não precisam de plano de saúde. O que seria muito útil, né? Não dentro do RPG, mas aqui fora, né? Na vida real. Porque, exatamente. A gente tá no momento em que a gente tem dengue de um lado, gripe de outro, a gente tem algumas ondas de Covid aparecendo aí, então seria muito útil aqui na vida real. Com certeza. Só tem um pequeno efeito colateral de talvez ter uma lavagem cerebral em você aí, mas isso aí a gente pode achar que não vai acontecer, né, Du? Não, a gente tá falando do mundo real. Tem várias coisas que já fazem lavagem cerebral na gente, na vida real. Excelente, né, galera? E no RPG isso pode ser usado também. Pode ser uma faca de 2 gumes, né, Du? Um artefato mágico, místico ali, que dá poderes aos jogadores, mas que ele cobra um preço. Por exemplo, ele pode fazer o personagem durante o sono, ele ao invés de dormir, acordar e fazer ações aí que o vilão está fazendo no lugar dele. Ou ele pode fazer com que em determinadas condições ele manifeste um curso de ação também que ele não faria normalmente. Acho que dá uma oportunidade legal, né, pra esse lado assim de relíquias mágicas que tem um efeito colateral desconhecido. É engraçado que como você tem essas ideias assim pra coisas vilanescas, né? Eu acho que eu sou criativo mesmo. Sei. Sei não, hein? Tá bom. Que bom que fica registrado. Mas segue o barco, vamos lá. Seguindo o barco, então. A gente também tem agora, isso talvez seja um pouco velho nos quadrinhos, porém nas telinhas é algo bem recente, né? As Joias do Infinito em Vingadores. Não são em Vingadores, né? Poderosas Joias do Infinito. No MCU em geral, né? Bom, a gente sabe que no MCU, que ficou mais representado aí, acho que muita gente teve mais acesso do que os quadrinhos, né? A gente sabe que as Joias do Infinito são as joias que o Thanos queria coletar pra colocar na manopla e ter o poder de todas as joias pra poder fazer o plano dele, que era reduzir a população universal à metade, né? Genocídio. Enfim. Mas cada pedra com cada cor tinha um poder específico, né? Sim, e acho que é bem importante, né, a gente pegar e falar que as joias lá no MCU, nos quadrinhos também, né, elas são resquícios da criação do universo. Então cada uma delas, ela domina um aspecto que faz parte do universo como um todo, né? Então, imagina só, né, que você dominar o poder da criação universal, né, é basicamente isso. Foi isso que ele quis, né, é isso que ele fez, né, ele juntou todas elas pra ser o mais forte ali pra cometer, pra fazer o que ele queria pra fazer. O que ele achava certo, mas que não era tão certo assim. Por meios errados, né? Exatamente, o objetivo certo, mas o meio errado. Bom, então vamos destrinchar um pouquinho o que cada joia faz. Bora. Então vamos lá, galera. A gente tem então a primeira das 6 joias do infinito, né? E elas aparecem, né, não só na série de filmes, como também nos jogos, né? A gente tem Marvel vs Capcom, onde direto a gente tem as joias do infinito aparecendo lá como power-ups no jogo, né? E verdade. A primeira delas, a joia azul, ela é a joia do espaço, galera. O que ela permite o seu portador fazer? Ela permite com que ele viaje através do espaço, nas dimensões. Então é como se fosse um teletransporte. Ele pode se transportar para qualquer ponto do universo, desde que ele tenha uma noção, né, pra onde ele tá indo, e até mesmo entre as dimensões, porque a gente vê também, por exemplo, na série de filmes, o Loki usando, né, o Tesseract, né, que na verdade é a joia do espaço, pra poder fugir da Torre dos Vingadores no final do primeiro Vingadores. A gente vê também, depois quando tá com o Thanos, né, o Thanos utilizando ela também pra se teletransportar e tal, e além disso, ele também pode dobrar o espaço, então também podendo mover as coisas que estão à sua volta, ignorando as leis da gravidade.
entendeu? E alterando a velocidade dos objetos. Então ela interfere com movimentos, com energia cinética, pode até tornar as coisas intangíveis. Olha só que poder louco, né, Du? Então a joia do espaço ela é muito foda. Essa joia seria muito ótima aqui na vida real. Imagina não precisar pegar ônibus, não precisar pegar engarrafamento. Vou trabalhar agora. Vocês já viram aí, galera, que o Dudu ele tem um problema sério com o transporte público. Porque já é a segunda vez que ele faz essa puxada, que ele não quer pegar ônibus, não quer andar de carro, que ele odeia trânsito. Ó, eu tô sentindo aí um ponto de foco aí pra uma terapia. O Iago vai ter que puxar isso então. Mas acredito que muita gente concorde comigo. Cara, já pensou? Você tá ali em casa e você precisa ir pra uma festa de aniversário. Você acaba de se arrumar e estala o dedo e você chega na festa de aniversário. Sem precisar de ter toda problemática de transporte, às vezes pegar um ônibus ou pegar Uber. O Uber tá caro. Muito útil. Né? Então, muito útil, às vezes você vai de ônibus e ainda vai suar dentro do ônibus porque a gente tem um calor que danado, né? Então, aí seria bom ter uma joia do ar-condicionado, né? Esse também seria muito bom. Mas aí, Du, a gente vê também que exemplos, né, de usos aí que a gente tem do efeito da dimensão da joia do espaço seria, por exemplo, pergaminhos de teletransporte, botas de teletransporte, uma porta dimensional, né? Isso são coisas que a gente vê ali, que estão ali nos elementos fantásticos do RPG, né? Mas que aqui seriam legal também, né? Tipo, você na forma de um conjunto que quando junto, né? Igual as relíquias do milênio, os anéis de poder, etc. Que quando você juntar, eles dão um efeito mais maneiro, né? Seria muito interessante, bem legal. Mas, vamos lá. E a gente não tem só mais uma, galera. A gente tem mais 5 joias do infinito ainda pra falar. Então, a joia amarela, que é a joia da mente. Ela permite o portador o aumento infinito da capacidade mental e acesso a pensamentos e sonhos de outros seres. Nossa, que invasão de privacidade. Em suma, né? Esse poder da joia permite acesso a todas as mentes existentes simultaneamente. Nossa, olha só, quase igual o professor Xavier. É a joia do Google, é a joia do Google, é a joia do Google. Embora o poder da joia seja imenso, nem sempre o portador é capaz de dominá-lo totalmente, né? Claro, imagina. Claro. Precisa ter um processador ali. Nossa, o Visão, por isso que ele consegue. Mano, dual core aí de 15ª geração. E 7, né? Devido ao fato das mentes humanas serem inúmeras, imagina. É difícil. Realmente tem que ter um processador ali muito bom pra conseguir captar todas essas informações ao mesmo tempo, de todas as mentes. E quando a gente fala mente, a gente não fala só da mente humana, a gente pode falar também, abranger pra outros seres vivos, né? Correto. Que louco. Eu tô embasbacado agora. É uma joia muito poderosa. A joia da mente explodiu a sua cabeça. Explodiu minha mente. Meu Deus. Eu tô embasbacado. Acho que é melhor a gente seguir. Vai pra próxima. Que a joia da mente derreteu a minha. E essa daí, né, igual você falou também, é muito boa pro RPG, porque ela pode ter poderes telepáticos que te permite ler a mente de quem tá perto de você. Ela pode ser uma joia de precognição, ela pode te ajudar a perceber coisas que você não perceberia normalmente. Verdade. Então é bem interessante, né? Derreteu tanto minha mente que eu esqueci de fazer o link seria um artefato perfeito no RPG pra espionagem. Seria mesmo. Muito bom. Já pensou saber o que o vilão muito tá planejando? Bacana, né? Seria muito bom. Ou então saber quem é o vilão quando você chegar perto dele. Porra, então, excelente, olha só. E aí dá pra gente brincar com isso, né? E aí se a gente fizer aquele twist pro lado maligno, né, ela poderia revelar informações que são inverdades pro seu portador sobre outras pessoas. Verdade. Então também dá pra fazer esse twist com ela. Muito bom. Mas, né, na saga de filmes, né, ela é basicamente utilizada lá pelo Visão, né, pra poder, vamos dizer assim, ganhar vida, né? Porque ele era uma máquina e a joia da mente, ela traz vida para aquela máquina, tornando ele praticamente um ser humano. Então ele tem acesso, além dessas informações todas, coletivo, pensamento, né? Essa questão de ser um ser auspicioso, inteligente pra caramba, né? E muito perceptivo. Então a gente vê que ela é utilizada assim, tipo, pra ampliar talvez os sentidos e o intelecto, né? Do seu portador. Sim, muito interessante, né? Como a gente tava falando aí muito bom. Como se colocasse uma mente talvez mais humanizada dentro de um robô. E essa fusão fez toda aquela potência de processamento que é o Visão, né? É isso aí. Muito bom. E aí, galera, nossa próxima joia do infinito é a joia laranja, que é a joia da alma, né? Pra quem acompanhou a saga de filmes
aí da Marvel viu que ela só pode ser obtida ao se sacrificar uma alma para obtê-la. Então, é uma joia extremamente poderosa e perigosa. Por quê? Ela pode ressuscitar os mortos, ela pode permitir que ele roube almas, manipule e altere as almas dos outros seres vivos, transformando eles em coisas completamente diferentes. Nossa. Ele pode até mesmo armazenar essas almas dentro de si como uma forma de poder, ou ele dar imortalidade aos outros seres não vivos, criar novas almas, enviar almas pro passado, pro futuro. É uma loucura. Permite que você manipule realmente todos os seres vivos, né? Então é uma joia extremamente poderosa. E aí a gente vê, né, que, por exemplo, no RPG ela seria um artefato perfeito para um necromante, para um lich, né? Que poderia utilizar o seu poder para poder criar o seu exército imortal de criaturas mortas-vivas, né? Então a gente poderia ter elementos menores dessa joia, como uma espada que permite comandar esqueletos, como uma armadura, né, que, vamos dizer assim, que torna você, vamos dizer, invulnerável aos ataques de zumbis e criaturas obscuras, amaldiçoadas. A gente tem diversos exemplos aí, né, que a gente pode trazer pra ela. Mas é bem bacana. Nossa, muito interessante, muito interessante. Daria pra fazer um mega necromante aí só com esse item. E poderia ser um vilão muito poderoso até, se você colocar isso na mão de um vilão, por exemplo, necromante. Com certeza, né, Du? Eu acho que ela é cheia de potencial, né? E aí depois a gente vai pra uma muito poderosa, né, Du? A joia da realidade, a vermelha. Ela realmente é possivelmente mais poderosa e mais difícil de controlar, né? Controlar a realidade, né? Imagina as possibilidades que o portador de uma joia dessa pode fazer, né? E essa joia, ela permite o portador, né, realizar qualquer desejo e vontade, quase o poder lá do gênio. Mesmo que essas coisas entrem em contradição com as leis da física, por exemplo. Podendo resultar em qualquer desastre se o portador não for cuidadoso e com a natureza do que ele tá pedindo. Imagina, plano pra catástrofe. Com certeza, Du. E a gente vê, até na saga de filmes lá, né, da Marvel, o Thanos usando ela pra poder anular ataques que vêm na direção dele, pra poder manipular a realidade em volta de si. Então ele usa isso pra poder reunir detritos e disparar rochas e meteoros flamejantes na direção dos outros, né? Então ela tem um uso muito, muito insano. Ele também usa ela pra mostrar uma ilusão de como era o mundo anterior dele, né? Antes de decair. Sim. Então, tipo, no RPG, ela poderia ser, tipo assim, acho que algo legal seria, tipo, se ela fosse um item adaptado pra alquimistas, Du. Que aí a gente poderia ter ela como sendo um efeito de transmutação, que transformasse objetos em outras coisas, mudasse os materiais das coisas, né? Talvez seria um artefato legal, tipo a Pedra Filosofal. Nossa, legal, realmente. E nossa, Pedra Filosofal, a gente faz o link com o Fullmetal, por exemplo, vermelho. A pedra vermelha faz todo sentido. O Fullmetal lá... Coincidência? Será? Bom. Né? Mas eu só sei de uma coisa. Essa pedra, realmente, podendo ter todo esse poder, né, de distorcer, alterar, manipular a existência e tal, praticamente o portador fica onipotente. Né? Ele pode fazer o que ele quiser. É muito interessante, né? E igual a gente falou, galera, sim, com N possibilidades de ser colocada no jogo, né? Pode ser, por exemplo, um artefato que cria água infinita, ele é uma forma de transmutação, ou talvez uma bacia que cria água infinita. A gente pode ter uma cornucópia, né, que cria comida infinita também, na mesma pegada. A gente pode ter uma espada que muda de material pro melhor material para lutar contra um inimigo específico. Então, né, as possibilidades são infinitas, assim como a realidade. Muita coisa. Muito muita bom. Coisa e depois, legal. galera, a gente segue pra joia verde, a joia que domina o tempo. Ela permite ao seu portador ter total domínio do tempo, passado, presente e futuro, sendo todos esses acessíveis pra esse poder, quase como uma onisciência, né, do igual a gente falou ali em cima. Bom, o que a joia do tempo permite, galera? Ela permite você controlar o tempo, fazer viagens temporais, tornar itens ali, vamos dizer assim, indestrutíveis, porque você pode congelar o tempo daquele objeto, daquele ser. Você pode ser super rápido, porque se você parar o tempo e fazer tudo que você quiser e depois voltar, é como se você tivesse sido infinitamente rápido, né? E também tem uma coisa legal, que ela permite que você veja tudo o que acontece nas diferentes possibilidades do tempo. Então ela também é uma joia que aumenta a sua percepção, né? A gente vê no MCU, né, o Doutor Estranho utilizando a joia do tempo pra descobrir qual era a solução pro dilema deles, né? Apesar de ser um caminho muito tortuoso. Mas é muito interessante ver isso. E ele também usando lá no próprio filme dele, né, contra o Dormammu, criando um loop temporal pra poder
Dormammu. ganhar do pobre Dormammu na canseira, né? Realmente. Foi um uso muito inteligente. E aí, né, galera? Exatamente, um uso muito inteligente. E no RPG a gente pode adaptar isso como, por exemplo, um item que deixa seu portador mais rápido, que concede uma ação extra pra ele, ou que aumenta a sua velocidade, ou o contrário, um item que diminua a velocidade de um inimigo, ou se for um item amaldiçoado, que diminua a velocidade do próprio portador, ou uma câmara temporal que impede que os alimentos e tudo que tá lá dentro sofra os efeitos do tempo. Então olha só quanta coisa legal, A gente já viu algo assim, fazer. Por exemplo, Dragon Ball. Ou claro. Dragon Ball tem aquela sala do tempo verdade. onde eles usam pra treinar, né? Sim, é uma coisa muito interessante, né? Ou, por exemplo, pode ser um pergaminho de viagem no tempo, né? Um portal de viagem no tempo. Ou um espaço onde o tempo passe mais devagar ou não passe, né? Nossa, também é um prato cheio, né, Du? Sim. Eu já tive uma espada, né, que parava o tempo. Tive. Mas enfim. Pobre Time Break. Então, gente, a última das pedras, né, das joias, mas não menos importante, a joia do poder, que é a joia roxa, que além de aprimorar as habilidades físicas do portador, deixando ele praticamente invulnerável, também permite ele que tenha uma fonte infinita de energia, e ela é absorvida dos confins do cosmos, né, que é capaz de destruir planetas ou sistemas estelares inteiros, é muito poder concentrado numa pequena pedra. E ela também pode aprimorar o poder das demais joias, caso esteja junto delas. E também é capaz de absorver qualquer outro poder. Ou seja, né, a joia da apelação. Se as outras não fossem, não já foram apelonas o suficiente, isso daqui falou, opa, segura minha bebida. Segura meu poodle. É isso aí. E realmente, se ela por si só, ela já é muito poderosa. E aí, ela consegue incrementar ainda o poder das outras. É uma joia bem perigosa, vamos dizer assim. Muito perigosa, né? A gente vê, né, na série de filmes, né, os Vingadores lutando com Thanos com a joia do poder. E o Thanos, ele dá uns cacetão, né, com essa joia nos outros, dá uns telefones, uns tapão que isola o pessoal longe, além de disparar rajadas de energia cósmica, né? E a gente também vê um outro uso dela, né, no filme dos Guardiões da Galáxia, aquele Rohan, né? Ele usa ela pra destruir um planeta. Ele coloca a joia no martelinho dele e senta ali uma patada no planeta e o planeta explode. Vira farofa, todo desmantelado. E nesse mesmo filme a gente vê que ela é tão poderosa essa joia, que os Guardiões, né, eles tiveram que se unir pra conseguir usar o poder da joia. Porque uma pessoa só não dava pra usar. É bem poderosa. É isso aí. Adaptado pro RPG, né, Edu? A gente pode dizer que uma adaptação desse poder seria um item mágico, um artefato que torna as habilidades do personagem mais poderosas, que concede mais usos diários, aumenta os seus valores, então ela poderia dar bônus, né, na força, na vitalidade do seu personagem, na sua velocidade também, né, etc. Torna ele mais poderoso no geral, né? É, assim, também um prato cheio, né? Sim, e se liga muito, por exemplo, com outras relíquias que a gente até falou. Por exemplo, a Excalibur, de certa forma, ela concede poder, mesmo que numa escala diferente, né, pro seu portador. A gente tem outros itens mágicos e artefatos que podem conceder o poder assim, né? E o legal, né, galera, das joias do infinito é que elas têm muitas possibilidades e quando elas se combinam, né, elas dão ao seu portador o poder de reescrever o universo. Mais uma coisa que a gente gostaria de ter nesse momento, sabe o que é? Uma coisa que eu gostaria muito de ter agora. Eu gostaria de ter a joia do tempo pra poder estender o tempo que a gente tem de podcast, porque eu acho que a gente já tá longo pra caramba. Caraca. E eu já tô vendo aqui que as influências cósmicas já estão entrando na masmorra. Eu acho que se a gente quiser se manter no low profile, a gente vai precisar deixar esses outros inúmeros artefatos que a gente ainda tem aqui na nossa lista pra falar num próximo episódio. Ou num episódio parte 2, né? Olha aí, é isso aí, galera. Então, né, Du? Pô, fechamos então aí com as joias do infinito. Acho que a gente já tem inúmeras ideias aí, exemplos da cultura pop de itens que podem ser adaptados pro RPG. E, poxa, acho que mandamos muito bem, hein? Não, a gente falou quantos itens. Foram muitos, né? Só falando das joias aqui, a gente falou de 6, né? Mas tem outros aí que a gente já falou, a gente até perdeu a conta. Porque pra você ver quando o papo é bom, a gente vai embora, né, Du? Mas, galera, bom, vamos então, né, começar a arrumar nossas coisas antes que a interferência cósmica na masmorra nos ejete aqui, porque hoje estamos na estratosfera. Que ideia péssima. Quem colocou a masmorra no espaço? Como é que algum aventureiro vai
entrar aqui pra gente poder repor os nossos recursos e tesouros? Eu não gostei. Não sei, Diogo, não sei. Só sei que quando eu olhei pela janela hoje, a gente tava aqui em cima. E outra coisa interessante, né? Olha só como é que os nossos ouvintes têm tanto poder nas mãos deles. Eles têm o poder de alterar a realidade, tornando nós, hosts, mais felizes. Quando eles vão lá e colocam estrelinhas no Spotify para o Masmorra D2. Nossa, eu não sabia que existia esse poder. Exatamente, eles podem tudo e podem também nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram e YouTube tá aí, galera. A gente posta conteúdo toda semana pra vocês. Ficamos muito felizes em fazê-lo, né, Edu? E estamos preparando aí nos nossos forninhos aí, junto com os nossos goblins, os conteúdos novos, com vídeo, pra gente colocar exclusivamente lá no canal do YouTube. Mas se vocês tivessem uma joia da mente, poderiam ler a minha mente, ou a mente do Dudu, ou a mente dos nossos goblins pra saber do que estamos falando. Mas como vocês não têm, vão ter que esperar. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Então, usem o poder que vocês já têm, sigam a gente, né? Dê estrelinhas pra gente lá no Spotify, a gente vai ficar muito contente e com certeza iremos criar mais coisas pra vocês ficarem felizes também. É isso aí, galera. Então, Masmorra D2 se despede, Diogo indo na área. Dudu, vou pegar emprestado aqui só a joia do espaço azul aqui, vou dar uma seguradinha nela e acho que eu vou me transportar pra minha cama quentinha na hora de dormir. Não, Diogo, espera aí, não vai sozinho não, Diogo. Ele foi. Gente, então eu vou ter que arranjar uma outra forma. Eu vou pegar a lâmpada? Não, a lâmpada é muito perigosa. Da realidade. Tchauzinho, gente. Eu vou pegar a joia da realidade aqui. Fui!